E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Lucas Silveira aqui, o Monte do Tiro, para continuar a nossa série aqui em resposta ao nosso banimento, a censura do Instagram sobre o Instituto Defesa. Se você está começando agora a assistir essa série, vale a pena a gente fazer uma retomada dos capítulos anteriores. O Instituto Defesa já trabalhou por vários meios e por vários anos na persecução da liberdade de acesso às armas e na liberdade ao direito à legítima defesa, certo? Nesse contexto, portanto, nós já estivemos no período mais ingênuo em Brasília, né? Nós já estivemos na Câmara, no Senado, no STF. Hoje eu dou risada, né? Dessa nossa pegada no STF, ingenuidade total imaginar que o Estado vai resolver alguma coisa. Enfim, e depois de algum tempo nesse trabalho nós aprendemos, portanto, que a política nunca vai ser a solução para os nossos problemas, mas é, de fato, e sempre foi, a origem dos problemas. Com base nisso, nós passamos a procurar alternativas para que, de forma mais autônoma possível da política, que infelizmente existe e infelizmente vai continuar existindo, pelo menos no curto, no médio prazo, não vejo uma solução para isso, mas para que a gente consiga ainda de forma pacífica, sem entrar no mérito aí de guerra civil, de revolução, de nada disso, de uma forma pacífica para que a gente consiga mudar as coisas. E uma das formas que faz mais sentido, na minha análise, é que a gente consiga mudar. Não o Congresso, porque o Congresso não vai mudar. O Congresso é autocentrado, né? A função principal do Congresso, do Estado como um todo, é garantir que o Congresso e o Estado como um todo possa se retroalimentar, crescer e se manter ali, porque isso é absolutamente lucrativo e confortável para aqueles que ocupam este núcleo, né? O núcleo do Estado aí, evidentemente, para um político, quanto melhor o status quo, quanto mais estável o status, mais tranquilo para ele, porque ele tem os vencimentos dele assegurados, né? Ele pode ali fazer um barulhinho, olha, eu defendo as armas, né? Mas na prática, a solução de problemas é contraproducente para a política. E se a gente não está, portanto, encontrando a solução na política, a única solução possível é fora dela, fora da política formal, fora dos políticos. É nessa divulgação de ideias, né? É na instrução, na educação das pessoas, na formação de cidadãos livres e que acontece a verdadeira mudança da sociedade, na parte civil, organizada ou não, que a gente consegue ter algum avanço. Veja, boa parte das restrições às armas que nós temos foi realmente orquestrada pelo Estado, mas uma boa parte das restrições às armas que nós temos foi também culpa nossa. Eu vou explicar para você. Nós chegamos no ano de 1997 com a instituição do SINARM no Brasil, Sistema Nacional de Armas. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tínhamos um gerenciamento nacional de armas. O Estado, o governo, né, podia saber quais eram os cidadãos que tinham arma em todo o Brasil. Podia, portanto, controlar quem comprava munição, quem vendia, quem transitava com essas armas, podia autorizar ou não, e assim por diante. Isso foi em 1997. Quando isso aconteceu, nós já tínhamos um background, um histórico muito negativo em relação a esse tipo de medida. Por 10 vezes no século XX, este tipo de medida, leia-se restrições a armas, e eu não estou falando de gun ban, não estou falando de banimento às armas, estou falando de apenas restrições, essas que parecem mais inocentes, já tinham resultado em democídio. Você já ouviu o termo democídio? Não é genocídio, é democídio.
O democídio é um tipo de genocídio. Democídio é a morte orquestrada pelo Estado e dentro da lei, nos termos da lei. Tudo isso acontece e aconteceu por 10 vezes no século XX, depois de algum tipo de restrição às armas. É evidente, né? Afinal de contas, como é que você faz para matar alguém que está armado? Dá mais trabalho matar alguém armado do que matar alguém desarmado, certo? É um pouco mais difícil, essas pessoas costumam atirar de volta. Mas ainda assim, nós tivemos a instituição do SINARM e nós deveríamos saber que o resultado seria catastrófico. E sabe o que nós fizemos? Nada. Nós, como sociedade, nos omitimos e permitimos aos governantes, aos políticos, que eles continuassem a caminhada dele rumo à destruição das liberdades individuais no Brasil. Mas a coisa continua. Nós chegamos daí no ano de 2000 com a outorga, a imposição do decreto 3665 de 2000, o antigo R105. Quando eu digo outorga, eu digo assim porque ele foi feito sem qualquer tipo de discussão popular. Ele foi feito sem pedir a opinião de ninguém. A gente sabe que mesmo que pedisse, de forma geral, isso nunca fez diferença. Mas pelo menos eles nem fizeram o trabalho de disfarçar, né? Fizeram um R105, então, de forma imposta à população brasileira, declarando lá uma série de restrições a calibres, a armas, obrigações, e, entre outras coisas, controlaram também a publicidade de armas. A partir do ano 2000, graças ao Exército Brasileiro, que basicamente sempre foi bastante desarmamentista, acabou a possibilidade do brasileiro, na organização fora do Estado, fazer publicidade de armas. E eu não sei se você sabe, mas a publicidade não tem apenas o objetivo de vender alguma coisa, de oferecer um produto ou serviço, mas ocasionalmente a publicidade pode também informar. De 2000 para frente, portanto, nós tínhamos dinheiro que era tirado do erário, verba pública, aquela que é tirada de você à força por meio da tributação. São Paulo está aí com 22% de aumento lá, né, no IPVA, e o povo está tudo indignado, mas não é essa grana aí, por exemplo, que era usada para falar sobre desarmamento no Brasil. O seu imposto de renda, se o cara trabalha, e quanto mais ele trabalha, mais ele é roubado, então existe uma punição grave para quem trabalha no Brasil, razão pela qual no Brasil existe tanta gente desafeta ao trabalho, gente que não gosta de trabalhar, gente preguiçosa. É claro, né? Se você trabalha, você é punido pelo Estado. Mas enfim. E aí, então, a partir de 2000, mais uma vez, graças a essa outorga do Exército Brasileiro, imposta ao povo brasileiro, nós passamos a ser proibidos, então, de fazer publicidade de armas, enquanto o erário era subtraído de má fé para falar sobre desarmamento. Aí colocavam lá as viúvas chorando, tinha gente que falava, meu Deus, as armas vai causar briga no trânsito, tinha ator da Globo fazendo pombinha da paz com as mãos, cantando uma bela canção de mãos dadas, e por aí afora, aquela patifaria que você já conhece. Mas não para por aí, isso aconteceu e sabe o que nós fizemos? Nada. Nós permanecemos inertes na condição de sociedade, permitindo ali que o Estado continuasse nos massacrando. Mas a coisa fica mais grave. Chegamos em 2003 com um projeto de lei que visava proibir totalmente as armas no Brasil. Mas quando ele foi publicado, né, aprovado, ele passou a ser conhecido como a Lei 10.826 de 2003, que ficou apelidada como Estatuto do Desarmamento. Veja, como é que a gente pode explicar? A Lei 10.826, ela foi aprovada num período realmente muito curto dentro do Congresso. E sabe por quê? Quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi o STF. Sim, por incrível que pareça, foi o STF. O STF afirmou que os votos desse período de 2002, 2003,
eles eram sujos por conta de uma prática chamada mensalão. Você se lembra do que era o mensalão? O mensalão era a propina paga pelo governo ao legislativo para que o legislativo aprovasse a pauta que fosse de interesse do governo. Então foram votos comprados. Uma legislação, portanto, uma lei, portanto, que deveria ser nula de pronto. Ninguém poderia levar a sério uma lei que foi aprovada com votos comprados. E, obviamente, todos os responsáveis deveriam estar presos, mas não foram. E sabe o que nós fizemos? Permanecemos inertes. Veja, os políticos